Você é ansioso? Você sofre com ansiedade? Ou você conhece alguém que sofra com ansiedade? Você sabia que dá para tratar a ansiedade sem fazer uso de remédio? Primeiro, nós precisamos entender o que é a ansiedade. Você sabe o que é a ansiedade? Ansiedade é um distúrbio que pode acontecer por diversos fatores. Várias coisas podem provocar, trazer para a nossa vida a ansiedade. Existe mais de um tipo de ansiedade, mas tem uma ansiedade que é basicamente fisiológica, né? É emocional, claro, mas derivada de alguma coisa que vai acontecer amanhã e pela qual a gente espera ansioso, como a criança que espera o aniversário ou o Natal, né? Ou um adulto diante de uma entrevista de emprego ou de uma prova que ele vai fazer. Então, essa ansiedade, cessada a causa, cessa o efeito, ela acabou. Mas não é dessa que eu tô falando. Tem um outro tipo de ansiedade que vem por algum transtorno no nosso emocional, como algum trauma que ficou lá atrás e a gente tem muito medo de que aconteça novamente. Só um exemplo, né, é a pessoa que tem um relacionamento e que foi traída. Então, num novo relacionamento, pode acontecer dela se envolver num processo de ansiedade que vai fazer com que ela tome atitudes que ela não gostaria e vai trazer para ela muito sofrimento, né? Ou um trauma como um acidente de trânsito, onde alguém se machucou muito ou você mesmo se machucou. Então fica aquele medo cada vez que você precisa entrar num carro, que você precisa viajar, e isso vai sendo levado para o nosso dia a dia, fora do momento da viagem também. Traz transtorno. Como existem várias causas que muitas vezes nós nem conseguimos identificar, nós não sabemos de onde é que vem esse medo. Uma outra situação muito comum é a preocupação com o nosso aspecto financeiro. Quando nos falta o dinheiro para o necessário, quando sobra boleto para o mês que vem, isso gera também uma situação de ansiedade, principalmente se tem alguém, se tem pessoas que dependem daquele dinheiro que você ganha, daquele dinheiro que você traz para casa. Então, o que acontece é que essa situação vai nos desequilibrando emocionalmente, chegando ao ponto de trazer sintomas que são bem desagradáveis, bem desagradáveis. E quando eu falo que eu me curei da ansiedade, é porque eu realmente tive crises sem saber como lidar e sem saber o que era. Na verdade, a gente acredita que está doente. Eu acreditava que estava infartando. Eu tinha dores terríveis no peito. Eu tinha falta de ar. Minhas mãos tremiam. E com o passar do tempo, né, depois de algumas experiências de ser levada para o pronto-socorro e não era nada. Ser levada para o pronto-socorro e não era nada. E ser levada 3 vezes eu fui para o hospital. E não é que não era nada físico, não tinha nada no meu coração que estivesse ruim, mas era um problema emocional. Então eu fui diagnosticada com crises de ansiedade, em algum momento até com crise de pânico. E olha, vou falar para vocês, é ruim, mas é muito ruim, muito ruim. Traz um sofrimento pra gente e pra família. Eu sou mãe, tenho filhos jovens, alguns ainda moram comigo, e eu imagino o sofrimento que eu trazia para eles e para o meu marido quando eu acordava de madrugada com uma certeza absoluta de que eu ia morrer. Então chama a ambulância, às vezes vai de carro, é uma confusão, uma complicação, e você tem certeza que não dá tempo de chegar no hospital. Por 3 vezes eu vivi esse episódio. Então eu comecei a buscar
informação sobre isso. E quando descobri quais são os sintomas de uma crise de ansiedade ou de uma crise de pânico, eu vi que eu tinha todos. Eu tinha todos aqueles sintomas. A ansiedade traz sintomas físicos e sintomas emocionais. Alguns dos sintomas são nervosismo. A mão fica inquieta, o pé fica inquieto, você não consegue controlar, nem para dormir. Alguma coisa parece que precisa permanecer em movimento. E é muito incômodo, muito incômodo. Você tem uma sensação de mal-estar que traz enjoo, que traz tontura. E tem uma sensação de que vai desmaiar. Parece que você vai perder o sentido, parece que tudo está acabando. E isso gera um medo de morrer, medo da morte iminente. Parece que ela está ali te esperando daqui uns minutos. E você pensa em quanta coisa você ainda gostaria de fazer, você pensa nos filhos que você vai deixar, você pensa nos projetos começados e inacabados. Chega a ser desesperador. Você tem dores no peito, que muitas vezes irradia para o pescoço, irradia para o braço, e você já entende que está infartando. Mas não está. Essa dor, ela é provocada muitas vezes pela glândula timo, que produz alguns hormônios muito importantes para essa região do coração, inclusive o hormônio da felicidade. Então a gente fala, ai, tô com o peito apertado. Realmente é isso. Né? A gente fala, ai, tô com o coração pequenininho. É a sua glândula que diminui e fica realmente pequenininha e inoperante. Muitas vezes, nessas crises de ansiedade, nós temos dor de barriga e pode ter diarreia, mãos e pés suando e trêmulos, às vezes as mãos e os pés formigando, às vezes a língua formigando. Aí você já muda, não, tô tendo um AVC. Aí o nosso pensamento acelerado e sem controle. Parece que o ar não chega onde ele precisa. Então vem aquela sensação de falta de ar, de sufocamento. Você consegue imaginar a situação de uma pessoa assim? E se isso tudo acontecer durante a madrugada? Pior ainda. À noite, quando tudo está escuro, quando as pessoas da sua casa estão dormindo, vem uma sensação de solidão e um medo. Isso se estende para o dia, com aquela sensação iminente de que alguma coisa ruim vai acontecer. Eu não sei o que, mas alguma tragédia vai acontecer, alguma coisa vai acontecer. Já passou por isso? Conhece alguém que já passou, que passa por isso?